Fala pessoal, beleza? Boa, boa tarde ainda, né? Vamos ao nosso recap de hoje, tá? Mini índice, contexto e movimentação do preço. Hoje foi um dia bem atípico, né, pessoal? O mercado abriu com um gap que fazia tempo, né, que a gente não via um gap, né, dessa expressão. Hoje abrimos, né, com um gap de cerca de 3.000 pontos, né, em relação ao fechamento de ontem e o dia de hoje. Não convém a gente comentar por todas, né, as ações, várias bolsas do mundo abriram em queda ou negociaram em queda no dia de hoje, mas para nós aqui o que realmente nos cabe é entender como que a gente poderia encontrar algum tipo de maneira de operar isso daqui, né, que é a ideia prática de você tentar entender o preço, né? O Brooks ele é completamente contra de você, por exemplo, se você opera vendido hoje, né, e você foi lá e olhou notícia, né, como alguns dos amigos acabaram me mandando, né, dizendo que hoje, né, podia ter tido circuit breaker, né, em algumas bolsas, né, e digamos que você, porventura, por essa razão, fosse operar vendido no dia de hoje, né, você teria se dado, né, bastante mal, né, provavelmente ali no dia, a não ser em raras movimentações ali de scalps. O dia de hoje, né, inclusive, acho que a única venda que eu fiz, ela foi estopada até rápida, né, por conta de uma outra barra, né, a gente já conversa sobre isso. Mas a gente fica com uma barra de reversão gigantesca. Eu digo dia atípico, né, pessoal, porque assim, a movimentação menos comum seria o preço realmente fechar esse gap nesse dia aqui, né. Quando a gente vê, normalmente, né, a gente está falando dentro da normalidade, quando a gente vê um grande gap, a movimentação mais comum da gente ver é uma lateralidade. Por quê? Porque alguém precisou deslocar o preço do fechamento do dia anterior para essa região de abertura aqui, tá? Então, quando o preço se desloca, por exemplo, 3.000 pontos, fica, né, a possibilidade de que essa movimentação seja encontrada como lateralidade para a realização de lucro, porque o preço precisou sair daqui e precisou vir para cá. Então, você tem um movimento drástico, né, de 3.000 pontos, certo? Você tem um movimento que é uma movimentação de 3.000 pontos e ela aconteceu. Apesar da barra não estar aqui, o preço se deslocou desse ponto para esse ponto. E aí, a movimentação mais comum, né, da gente assistir é a movimentação de lateralidade. Não foi tão bem, né, o que tivemos uma pequena lateralidade. E aí o mercado deixou alguns detalhes ali que conseguiram, né, trazer algum tipo de auxílio quanto, né, à movimentação aqui do dia. Barra do diário, boa barra, né? Mas a gente vai se concentrar aqui um pouco mais, né, no tempo operacional. E aí amanhã a gente conversa um pouco mais. 60 minutos, né? Só quanto à interação, a gente não teve nenhum tipo de correção aqui nos 60 minutos, né? Apesar da barra 1 ser uma barra de baixa, ela tem bastante, né, pavio inferior, pavio superior, mas ela é uma barra de baixa. Porém, é aquilo que a gente falou pela manhã, né, pessoal? Não dava para a gente vender exatamente, por exemplo, próximo de uma nova mínima, né, de maneira nenhuma. Por quê? Porque a gente já estava com muito deslocamento do preço em relação às médias. E isso, né, deixa a gente um tanto quanto mais pé atrás. Se a gente for vender, a gente tem que vender bons setups de venda, setups de retorno às médias, né? Do contrário, isso daqui ficava um pouco mais complexo de a gente realizar, tá? Então, o mercado aqui, né, se encontra, né, num micro canal de alta, né? Fechou aqui o gap dos 60 minutos e a gente fecha o dia aqui num bom micro canal de alta, né, numa barra que pode ter algum tipo de continuidade. Mas amanhã, como falei, né, a gente conversa um pouco mais sobre isso. Aqui no 15 minutos, né, só para a gente contextualizar aqui a dificuldade do dia, né, pessoal? É que assim, ó, aqui, né, o mercado se apresenta em modo, né, sempre comprado. Aqui, ó. A partir de 4 barras, né, a gente chama isso daqui de modo sempre posicionado. A gente até conversou sobre isso no estudo de final de semana. Modo sempre posicionado. A única correção que o preço fez foi essa aqui, né? Então aqui a gente poderia dizer, né, que tivemos aqui uma L1 sintética, né? Só que a gente não teve uma retomada imediata. A retomada acabou vindo, né, após 2 barras. E o ideal, né, para aquela ideia da L1 sintética seria que essa barra, por exemplo, tivesse fechado aqui acima, né, para a gente ter uma retomada imediata e já pensar nessa ideia de continuidade. Ainda assim, né, deixava o mercado numa movimentação bem complexa, porque aqui, ó, por que eu estou trazendo essa informação para vocês? Porque aqui eu estou no modo sempre comprado. Aqui, né, razoavelmente, a gente estava lá com o preço testando a média móvel de 20, né, a do 15 minutos, razoavelmente aqui. Aqui o mercado estava fazendo, por exemplo, um gap de média do 15 minutos. E aí a gente estava de novo, né, com tempos duelando, igual a gente acabou falando da movimentação ali pela manhã, né, ali do próprio 5 minutos. E aqui do 15 minutos, né. Aconteceu a mesma coisa, né, aqui. Por quê, né? Porque quando o preço retorna a média móvel de 20,
E, inclusive, esse é um dos padrões, né, operacionais para esse tipo de sistema, né, para quando o mercado abre com um grande gap, talvez não um gap de 3 mil pontos, né, mas dentro desse sistema, o que que a gente trabalha? A gente trabalha a possibilidade de correção, né, e que o mercado pudesse, né, fazer, por exemplo, duas pernas às vezes de retorno à média móvel de 20 e depois disso daqui apresentar uma boa correção. A questão é que isso daqui acabou também não se apresentando, né? A movimentação aqui também não tem correção, ó, movimentação de alta, apesar de ter os dojis, né, tanto esse quanto esse, né, de ter realização de lucro, o mercado não conseguia corrigir, né, via abaixo de barras. E aí aqui a gente teve, né, uma L1, ou seja, a primeira correção, né, que se apresenta para você mesmo, né, vindo de um grande gap de baixa. E a movimentação mais natural era que a gente buscasse, inclusive por setups de venda, né, de retorno à média móvel de 20. A gente já fez isso em outros dias e foi lucrativo. Depois, né, o mercado chega até a média móvel de 20, não há correção. Uma outra correção aqui do próprio 15 minutos acaba sendo aqui. E aqui, né, você tinha um gap de média. Só que você tinha um gap de média de venda, né, aqui no 15 minutos. E lá nos 60 minutos você estava somente, né, num grande micro canal. Então, quando ele faz o gap de média e ele faz essa correção de duas pernas aqui, lá nos 60 minutos foi aquela barra negativa, né? Então, acaba sendo, né, uma movimentação de um dia bem complexo. Por quê? Porque os setups ficam duelando. É como eu falei, a movimentação mais comum, né, e a maneira da gente trabalhar isso daqui de maneira um pouco mais prática, né, quanto aquilo que a gente já estuda, seria tanto a ideia presente aqui no próprio 15 minutos, né, seria a gente trabalhar, né, um retorno de pelo menos duas pernas até a média móvel de 20. Aqui o mercado, digamos por sorte nossa, né, o mercado acabou não dando venda, né, o que que eu fiz hoje, né? E aí a gente conversa um pouco sobre os trades do dia, né? Sobre a ideia de melhores trades. Acabei fazendo uma compra, né, quando o mercado atingiu aqui, ó. Opa. Acabei fazendo uma compra aqui quando o mercado atingiu. Aqui tinha essas projeções, né? Que a gente havia deixado isso daqui, né? Como possibilidade de alvo, né? Aqui possibilidade de alvo já havia sido alcançado, né? Deixa eu só pegar aqui no próprio 60 minutos. Aí fica mais fácil de a gente trazer aqui a própria projeção, né, pessoal? Ó, o mercado abre já, né, chegando a essa região. Né, se eu pego essa movimentação aqui um pouco mais ampla, né, que é aquela lá do diário, a gente vê, né, que o mercado acaba devendo ali um pouco, né, para essa movimentação. E aí eu acabei, né, fazendo uma compra, né, no começo da manhã aqui, mas somente, né, para um scalp. Outra, a volatilidade do dia de hoje, né, pessoal, estava muito grande, ó. A volatilidade da barra 1 já pagou um scalp, tá? Então aqui a própria volatilidade da própria barra acaba deixando, né, a possibilidade de um scalp. E por que o scalp, né? Porque a ideia é que o preço estava muito afastado das médias, né? E aí, né, você realiza lucro e pega alguns pontos. Só que o que que a gente comentou, né, no dia de hoje? O que que seria mais comum? Seria mais comum o mercado apresentar movimentos de correção, só que de correção às médias. E que, né, ele permanecesse, por exemplo, né, dentro de um range específico, né? Dentro de uma lateralidade por um bom tempo. Por quê? Porque isso é a necessidade, né, desse grande gap, né, da gente ter alguma movimentação de correção. Essa movimentação de hoje ela não foi entendida dessa forma, acabaram entrando comprados, né, vendo isso daqui como oportunidade, e o mercado acabou se deslocando numa movimentação de alta durante todo o dia. Então, uma compra aqui, depois acabei fazendo uma venda, né, pessoal, para o próprio 1 minuto, que acaba sendo um tempo gráfico bem menor. Por quê? Porque a movimentação do dia estava muito ampla, né? Tava uma movimentação muito forte. Você tinha barras aqui, ó, de 500 pontos no próprio 1 minuto. Então, quando a volatilidade está muito alta, é melhor vir para cá, né, para eu evitar de me posicionar mal, né, e acabar, né, participando de maneira errada de um trade. Então, a minha venda, né, acabou sendo, deixa eu só dar um pouquinho de zoom aqui para vocês. Então, eu acabei fazendo uma venda, né, aqui, né, quanto a essa movimentação. A minha ideia, né, era que o mercado conseguisse, né, um retorno à média aqui, para que ele viesse, né, inclusive fazer isso daqui, né, uma puxada, uma segunda puxada, uma terceira puxada. Então essa venda aqui foi uma venda, né, para tentar participar de uma terceira puxada do preço, né?
O mercado acabou não desenvolvendo, deixou um fundo mais alto. Isso daqui é ruim, né? Para quem está esperando uma continuidade, eu tenho um fundo mais baixo. Beleza, vendi aqui, é um topo mais baixo. Quando é um topo mais baixo, a ideia é que o preço renove o mínimo. Ele falhou nisso, voltou a subir. Depois ele volta a descer e deixa um outro fundo levemente mais alto. Ó. Isso aqui se tornou um problema, a gente conversou sobre isso pela manhã. E aí eu acabei encerrando a venda quando fechou essa barra. É uma outside. Ela vem abaixo da mínima da barra anterior e fecha levemente acima da máxima. Então, quando isso daqui aconteceu, eu acabei encerrando o trade da venda. Por quê? Porque a estrutura do dia, né, que era para continuar renovando mínima, falhou numa barra que geralmente tende a levar alguma continuidade. E essa falha de mínima acabou levando realmente ao preço a fazer uma nova máxima. É a máxima prévia que havia ficado aqui onde eu esperava que o mercado, né, quem sabe, corrigisse até essa wedge. Não foi o que tivemos, né? Então, do 1 minuto, né, acabou sendo essa a observação. Depois disso daqui, né, acabei trazendo o preço de novo para os 5 minutos, né, para evitar de fazer ingressos, né, que acabaram não dando certo ali pelo próprio 1 minuto. Aqui pelos 5 minutos, né, acabou ficando uma barra de compra. A gente explicou essa movimentação aqui. Era um trade de boa probabilidade, tá? Então, entendo que esse trade aqui, que, apesar de não ser, né, um grande trade, né, ele acabou pagando uma boa movimentação. Então ele gerou a oportunidade de compra nessa outside de compra, inclusive ficou com um gatilho aqui, né, de compra nessa barra. Então a gente teve a oportunidade, né, de um scalp para uma parcial aqui na média móvel de 20 e a princípio, né, eu acabei encerrando o trade aqui no topo duplo. Por quê? Porque a ideia realmente era, né, operar uma L2, por exemplo, saindo aqui da média móvel de 20. Era um setup confiável. A gente trabalha isso como um setup confiável. E isso não aconteceu, né? Então aqui gerou a possibilidade de uma compra de um scalp e o final aqui no topo duplo. E aí, quando o mercado faz o topo duplo, que seria uma possível bandeira de baixa em forma de topo duplo, ele acaba gerando uma barra aqui, ó. Aquilo que a gente estava conversando durante a formação dessa barra. Quando a gente quer vender, a gente quer que a barra feche na mínima, né? Para a gente entender que isso daqui é uma super rejeição. Por isso que eu falei, né? Talvez por sorte, essa barra aqui, né? Ela fechou dessa maneira. Quando ela fecha dessa maneira, né, ela acaba deixando mais de 50% de pavio, né, aqui, e esse pavio ele é força compradora. Ou seja, eu não estou vendo, né, o preço ganhando força, por exemplo, fechando abaixo da 20, né, sendo uma boa barra, uma 2BR, né, já que a gente está pensando numa possibilidade de venda de uma L2, né, aqui como L1 e aqui, quem sabe, um L2, uma nova perda de mínima saindo da média móvel de 20, que é um setup confiável. Ao invés disso, né, o mercado acabou entrando no modo rompimento. Falamos também, né, sobre esse modo rompimento aqui, né, que ativou a ideia de rompimento inicial, exatamente dentro do estudo, né, pessoal, as regras de livro ali. Isso gerou uma possibilidade de compra. Uma possibilidade de compra para quê? Para o primeiro alvo, já que o primeiro alvo é o de melhor probabilidade. E aí o mercado, né, veio pagar essa movimentação, gerou a oportunidade de compra aqui, né, e aí o mercado acabou. Vejam que as movimentações, mesmo que pequenas, estava muito ponto, né, cerca de 500 pontos. Esse outro trade aqui, né, até o topo duplo, era cerca de 400 pontos. Então a movimentação do dia estava muito ampla. Então precisava ficar um pouco mais ter uma certa cautela extra ali, né? Então, depois disso daqui, né, ficou uma falha de L2, né? Só explicando esse setup aqui pra gente. Aqui a gente teve, ó, uma L1, essa L1 falha e volta e retoma a máxima. E aí o preço aqui, durante o horário de notícia, ele perde mínima de novo, então ele é uma L2, e essa L2 falhou. A falha de L2, que era para ser um excelente setup, por exemplo, de venda na média móvel de 20, falhou. Quando um bom setup falha, o Al fala que é para a gente esperar pelo menos duas pernas na direção contrária. E aí aqui a gente conversou, né, que durante essa lateralidade também estava o preço formulando aqui o gap de média, né, ele formulou aqui, ó, a gente tinha aqui uma série de tendência, né? E aí a gente tem dois fechamentos aqui completos acima da 20. Até falamos, né, da possibilidade, né, do preço não vir direto aqui, porque ele tinha esse outro setup, ou seja, tinha setups duelando. Eu tenho um setup aqui de falha de L2 que me leva à ideia, né, de uma nova máxima, do preço pelo menos cumprir, né, uma perna 2 de alta, e, né, tem o gap de média que levaria à ideia, né, de uma nova mínima, né? Ou um teste da mínima da tendência, um teste dessa região de POC. Não foi o que tivemos. A movimentação mais natural é essa, né? Mas não foi o que tivemos. E aí aqui a gente tinha, né, o segundo alvo, né, dessa movimentação intraday. E aqui, né, o terceiro alvo, né, dessa movimentação aqui intraday. Ó. É que ele acabou pagando essa movimentação aqui no tick, né? E aí aqui ele iniciou só uma lateralidade. Outro ponto, né? Toda vez que a gente vê movimentos de três puxadas, toda vez que a gente vê movimentos de três puxadas, a gente observa o ponto de inflexão. A gente só tem perna 2 de baixo se ele renova essa inflexão. Opa, Luciano, aqui eu tenho outra wedge.
eu tenho outro ponto de inflexão a ser analisado, tá? Então ele não renovou, acabou mantendo, né, os fundos ascendentes. Ainda bem que na parte da manhã ali foi observado, né, a ideia dos fundos levemente mais altos. Então, o outside aqui foi uma boa compra, né? Não dava para tentar, a princípio, algo além disso daqui, não via essa possibilidade, porque a gente tem que trabalhar aquilo que mais acontece, mais vezes a gente ia observar, né, pelo menos uma lateralidade. Não foi o que aconteceu. E na maioria das vezes, inclusive, há retomada da tendência, tá, pessoal? Quando você tem um gap razoável de baixo, ele faz aquelas duas pernas, né, de retorno à média móvel, mais vezes a gente acaba ganhando dinheiro operando nesse sentido, tá? E essa compra aqui que eu acabei fazendo foi na ideia de um scalp mesmo, né? Tanto a parcial quanto a final, até pela volatilidade do dia. Então, depois disso daqui, né, outros bons trades acabavam sendo, né, trades dentro da ideia de três puxadas. O preço realinho, ó, se tornou tendência de alta, certo? Então aqui você tem algumas possibilidades de movimentação. Eu tenho uma, tenho duas. Então enquanto você compra, né, aqui barras que saem das médias com gatilho até uma nova máxima, até a possibilidade dessa outra wedge aqui, ó, tranquilo, é um bom trade. Opa, Luciano, o mercado continuou, ele não renovou o ponto de inflexão, ele vai continuar, né, trabalhando dentro da ideia de canal. Então, quando você compra, né, aqui, você compra esperando, né, já a observação do preço na região de nova máxima, porque se ele falha em região de nova máxima, né, aí você está realmente com um problema. Depois ele faz outra movimentação de três puxadas, faz outra correção de retorno às médias. Né? Vejam como setups de retorno à média, aqui retorno a 9, aqui uma 2BR saindo da 20, aqui acaba ficando uma certa lateralidade, né, na média, mas vejam que dos movimentos, né, onde você pode categorizar aqui que você teve três puxadas, né, o preço, né, acabou não renovando o ponto de inflexão em momento algum. Ele renova uma estrutura minoritária aqui, ó, uma estrutura que está ao meio desse topo e desse fundo, mas ele não chega a renovar em momento nenhum uma estrutura majoritária do dia. Né? Acaba quase tentando um gap de média aqui, que seria uma possibilidade de um setup de compra, né, já que isso daqui se tornou tendência. E aí, né, o mercado acaba, né, mantendo a tendência de alta durante todo o dia, beleza? E aí para amanhã, né, a gente conversa um pouco mais, né, e a gente pensa um pouco mais de possibilidades. Mas bons trades do dia, né, esse daqui eu considero um trade de boa probabilidade, apesar de ser um trade curto, né, que tinha que fazer ele até no máximo que é o topo duplo. Seria, né, a possibilidade de uma bandeira de baixo, em forma de topo duplo, né, então não fazia sentido. Foi uma outside, né, foi uma OB, e era uma OB, né, que normalmente, né, estava naquela possibilidade, né, de segundo fechamento acima da VWAP, né, que foi aquilo que a gente conversou. Então ele leva a possibilidade de alguma continuidade. É um bom trade. Né, em backtest esse trade acaba sendo um bom trade. O segundo foi depois, né, do rompimento, ou seja, ele faz a barra de rompimento, falha em uma barra, a barra seguinte retoma, então ele está dentro das características de rompimento inicial onde falhem até duas barras. Depois, né, seriam bons trades aqui saindo das médias móveis, né? Principalmente, né, pessoal, enquanto a gente está dentro desse contexto de duas, três puxadas, né? E aí o mercado acabou desenvolvendo um canal. Qual que é o problema disso daqui ainda, né, para amanhã? Canais de alta podem ainda atuar como boas bandeiras de baixa, beleza? Mas aí amanhã a gente conversa um pouco mais sobre isso. Valeu, né? Até amanhã. Qualquer dúvida é só mandar por aí.